Olá pessoal da UAB, do Instituto Federal de Mato Grosso, meu nome é Sérgio Mendes, sou professor da disciplina de Álgebra Linear e Geometria Analítica. E o nosso tema aqui hoje é lista 5, produto escalar e produto vetorial, tá bom? Nós vamos resolver alguns exercícios especificamente de resolução de produto escalar e de resolução de produto vetorial, como por exemplo os dois primeiros que eu irei fazer, e os outros serão aplicações dessas duas ideias, desses dois conceitos, produto escalar e produto vetorial. Então, no primeiro momento, exercício número 1, letra D, da lista 5, eu tenho um vetor U, ele tem essas componentes, 3, menos 5 e 8, ou seja, o tamanho dele no eixo X é 3, o tamanho dele no eixo Y é menos 5, o tamanho dele no eixo Z é 8. Então, o vetor V de coordenadas 4, menos 2 e menos 1. E eu quero o produto vetorial, então o vetor U com esse pontinho e o vetor V, isso aqui significa produto vetorial. Aliás, minto, produto escalar, é o que o exercício está pedindo, tá bom? Então, para encontrar esse cara aqui, vetor U escalar o vetor V, é simples. Eu simplesmente tenho que multiplicar as coordenadas correspondentes. Então, eu vou pegar a coordenada em x do vetor U, multiplicado pela coordenada em x do vetor V, mais a coordenada em y do vetor U, multiplicado pela coordenada em y do vetor V, mais a coordenada do vetor a coordenada em z do vetor U, multiplicado pela coordenada em z do vetor V, tá bom? Então vou colocar isso na prática. Eu vou pegar 3 vezes 4 mais menos 5 vezes menos 2, então a coordenada em y aqui vezes a coordenada em y do outro vetor, mais 8 que multiplica menos 1. Esse cara vezes esse vezes esse e esse vezes esse, todos eles somados, tá bom? Então, o escalar V vai dar um número, que é o resultado da soma disso aqui. Eu tenho 12 mais 10 menos 8, o que resulta então em 14. Então o resultado aí, quando eu calculo o produto escalar de U por V, o resultado é um número, esse número é 14, tá bom? Então vamos chegar mais aqui, exercício 2, letra D, eu tenho um vetor U e um vetor V. Qual que é a diferença de representação desses dois vetores em relação a esses outros dois aqui? É que aqui eu uso a tal da base canônica. São os vetores unitários, o vetor I na direção do eixo X, o vetor J na direção do eixo Y e o vetor K na direção do eixo Z. Esses vetores são vetores de tamanho, de tamanho igual a 1, e eles todos estão na direção desses eixos que eu mencionei. No caso aqui, o que significa? O vetor U é igual a menos 7J, não apareceu I, então quer dizer que o correspondente aqui no eixo X, que vem acompanhando o vetor I, que é unitário, é 0, por isso que ele não aparece. O correspondente, o coeficiente que acompanha J aqui, que é o vetor unitário na direção do eixo Y, vale menos 7. E o correspondente aqui, a coordenada que acompanha o vetor K, que é o vetor unitário na direção do eixo Z, vale 3. Mesmo raciocínio para o vetor V. Só que agora eu não quero mais produto escalar, eu quero produto vetorial, tá bom? Então, para encontrar esse cara aqui, vetor U, U vetorial V, como é que eu encontro? Eu vou montar um determinante. Na primeira linha desse determinante eu vou colocar I, J, K, com essas setinhas aqui em cima representando que eles são, significando que eles são vetores, tá bom? Que são os vetores unitários que compõem a base canônica do meu sistema de eixos coordenados, X, O, Y, Z, né? X, O, Y, O, Z, que é o meu sistema de eixos coordenados aí, que nós utilizamos nesse exercício. Então, I, J, K na primeira linha. Segunda linha, os componentes, os correspondentes, os componentes na direção de cada um dos eixos para o vetor U.
Lembrando que na direção I eu não tenho nada, então é 0. Na direção J eu tenho menos 7. Na direção K, que é a direção do eixo Z, eu tenho 3. Mesmo raciocínio para V. Eu coloco o U primeiro, porque ele está aparecendo aqui primeiro, depois eu coloco o V. Então eu vou colocar os componentes de V. Os componentes de V são 1, que é o cara que está acompanhando o I, 8, que está acompanhando o J, e 5, que está acompanhando o K. Então vai ficar com 1, 8 e 5. Só para o pessoal relacionar esse exercício com o exercício passado, eu posso representar esse vetor V dessa maneira aqui, ó. 1, 8, 5. Posso representar dessa maneira, só pegando os coeficientes que acompanham cada um dos vetores unitários, ou eu posso representar, que é a maneira mais elegante aí, posso representar colocando o I, o J e o K, que é o que comumente vocês vão encontrar nos livros, tá? Aí, aqui você poderia usar tanto Sarri ou Sarrus, né, depende da pronúncia de cada um, ou Laplace. Eu vou preferir Laplace por uma questão de elegância, tá bom? Então eu vou sempre escolher a primeira linha. Eu vou pegar o cara que está na primeira linha aqui, que é I, tiro a coluna onde está o I e tiro a linha onde está o vetor I. Vai sobrar menos 7, 3, 5 e 8. Menos 7, 3, 8 e 5. I. Menos, esse menos é do teorema de Laplace, tá bom? Mesmo raciocínio, só que agora é com o vetor J. Eu vou tirar essa coluna e vou tirar essa linha. O que vai sobrar? 0, 3, 1 e 5. 0, 3, 1 e 5. J. Então é mais, menos, mais. Tem que alternar. Isso que se deve àquela ideia do cofator, tá? Não vou entrar em maiores detalhes. Nas nossas aulas anteriores, aquelas aulas de revisão de matriz determinante, sistema linear, eu destaco isso com mais frequência. Aqui a gente já está no outro envolvimento em relação à matéria, né? Matriz determinante e sistema linear são ferramentas que a gente vai utilizar. Assim como vocês vão perceber adiante nas outras aulas e mesmo nos outros exercícios, produto escalar e produto vetorial são ferramentas que nós vamos utilizar. Vai chegar uma hora que a gente não vai ficar se apegando a esses detalhes mais. Então eu tenho aqui o determinante de uma matriz de ordem 2. Duas linhas, duas colunas. Opa, não acabei aqui, né? Então mais o K, tira a coluna onde está o K e tira a linha onde está o K. Vai sobrar 0, menos 7, 1, 8, K, que é o cara que você pegou aí, tá bom? Professor, eu posso pegar essa primeira linha, essa segunda linha, colocar a direita aqui e aplicar Sarri? Pode, tranquilamente. Como você poderia pegar a primeira linha e a segunda linha, colocar abaixo e aplicar Sarri da mesma forma, tá bom? Eu vou aplicar Laplace. Aliás, já falei isso lá nos meus primeiros vídeos, falei, olha, eu vou dar uma atenção especial a Laplace, porque lá na frente nós vamos precisar. Chegou essa hora. Aqui vou ficar com menos 7, calculando o determinado da matriz de ordem 2. Menos 7 vezes 5, menos 35. Menos, que é do cálculo determinante, 3 vezes 8, menos 24. Tudo bem? Então isso na direção do vetor unitário I. Menos 0 vezes 5, 0, menos 3. 3 vezes 1 é 3. J. Mais 0 vezes 8, 0. Menos 7 vezes 1 dá menos 7. Com o menos do cálculo determinante na matriz de ordem 2, vai ficar mais 7. K. Isso é igual. Menos 35 menos 29 dá menos 59. E aqui dá menos 3 com menos, aqui dá mais. Então mais 3. J mais 7K. Então, um detalhe importante aqui. Professor, no exercício anterior nós calculamos produto escalar. Deu o quê? Um número, 14. Agora nós calculamos produto vetorial de dois vetores. Né? Deu o quê? Um vetor. E detalhe,
Supondo que aqui eu não sou bom desenhista, então vai ficar um negócio meio rudimentar, mas tudo bem, vou tentar passar a ideia. Eu tenho aqui o vetor U e o vetor V, digamos que sejam os vetores do exercício, tá bom? Na hora que eu calculei o produto vetorial de U por V, tá? Eu vou ter aqui, ó, um vetor que é ortogonal a esses dois vetores. Então eu tenho o vetor U e o vetor V que estão no mesmo plano. Tem um negócio chamado regra da mão direita, né? Você parte do primeiro vetor e vai até o segundo. O produto vetorial de U por V é um vetor para baixo e ele é ortogonal, tem um ângulo de 90 graus, tanto com U quanto com V. O desenho aqui não ficou bom, mas com certeza você pegando um livro ou vendo outros vídeos você vai conseguir observar isso aí. E nós vamos resgatar isso aqui com muita frequência agora na lista 5 e na lista 6, tá bom? Então, tendo-se um plano que contém o vetor U e o vetor V, na hora que eu calculo o vetorial V, é um vetor que tem um ângulo de 90 graus em relação a U e a V. Então a situação é mais ou menos essa aqui, ó. Você tem o vetor U aqui, ó, e o vetor V. Tem um plano que corta os dois. Esse cara que sobe, se esse aqui for U e esse aqui for V, ao contrário do que eu coloquei no quadro, pela regra da mão direita você vai ver que o vetor U vezes vetorial V está subindo. Então esse vetor que eu acabei de encontrar fazendo as contas aqui, ao mesmo tempo ele tem um ângulo de 90 graus em relação a U, que é esse, e V, que é esse. Tá bom? Beleza. Prosseguindo, tem o exercício número 13 aqui agora, da lista. Então pulei aí, ó, do 2 para o 13. Lembrando vocês que eu estou tentando resolver aqueles que são mais ilustrativos e que vão dar mais condições de vocês atacarem os outros exercícios e terem sucesso, tá bom? Não que os outros não sejam importantes, mas esse aqui abre informações para outros exercícios que virão. Beleza, tem um vetor U, tem um vetor V. O exercício dá uma dica. O que está sendo procurado é o ângulo desses vetores, ou o ângulo entre esses vetores. E a dica do exercício é a seguinte: cosseno desse ângulo que está sendo procurado é o vetor U escalar o vetor V dividido pelo módulo de U vezes o módulo de V. Tá bom? Essa é a dica do exercício. Então essa formulinha você não vai poder esquecer. Na prova você vai ter que levar uma folha em papel sulfite com as principais fórmulas para você utilizar na hora. Isso aqui não é para ninguém ficar decorando, tá bom? Mas você tem que saber fazer. Então vamos lá. Esse θ aqui, que é o que eu estou procurando, ele é o ângulo entre o vetor U e o vetor V. E eu tenho que usar essa fórmula de cara. Então nada mais é do que uma aplicação da fórmula que foi dada como dica no exercício. Eu vou fazer assim. Então, vou reescrever a fórmula aqui. U escalar V sobre módulo de U vezes módulo de V. Bacana. Tá bom? Então, cosseno de θ é nós já estamos aplicando aquela ideia do primeiro exercício, que é calcular o produto escalar entre dois vetores. O que eu tenho que fazer? Esse cara vezes esse, mais esse cara vezes esse, mais esse cara vezes esse. Tem segredo. Então já vamos fazer direto aqui, ó. 1 vezes menos 1, menos 1. Mais 1 vezes 2, 2. Mais 4 vezes 2, 8. Tudo bem? Módulo do vetor U. Vamos lembrar lá do vídeo anterior que se referia à lista 4. Isso aqui são exercícios da lista 5. Na lista 4, para calcular módulo de um vetor, eu tenho que pegar as coordenadas desse vetor elevado ao quadrado. A raiz quadrada dessas coordenadas elevado ao quadrado. Então, olha só. Não vai ficar uma coisa muito pequena, não. Esse cara ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. Isso na raiz quadrada. Beleza. Isso
Isso aqui é o módulo do vetor U. Só esse pedaço. Vezes módulo do vetor V. Vetor V é esse cara aqui. É esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado na raiz quadrada. Então, menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Ok? Então eu vou ficar com cosseno de θ. Lembrando que θ é o ângulo que eu quero encontrar, né? É onde eu quero chegar, para saber que ângulo que é esse. Vai ficar menos 1 mais 2 dá 1, 1 mais 8, 9. Sobre. Que vai dar 1 mais 1 mais 4, ou seja, 1 mais 1 mais 16. 16 mais 1 mais 1, 18. A raiz quadrada. Vezes. Isso aqui vai dar 1 mais 4 mais 4. Vai dar 9. Tudo bem? Então, cosseno de θ, a gente não pode se perder nessas contas aqui, é 9 sobre raiz de 18, é raiz de 9 vezes raiz de 2. Essa propriedade lá de radiciação. Raiz de 9 é 3. Eu vou deixar indicado esse raiz de 9 aqui, só para vocês lembrarem que raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 2, eu boto essas duas raízes têm o mesmo índice, né? Eu vou colocar raiz quadrada de 9 vezes 2, que é 18, tá? Ok. Se você quiser fatorar, né? O pessoal fala fatorar, mas não é fatorar não. Se quiser fatorar o 18, botar aquela 18, coloca os primos aqui, 18 por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então você descobrir que esse cara é 2 vezes 3 ao quadrado. Pode fazer isso também. Decompor esse número em bases primas, né? Você pode decompor esse número em bases primas. É o que o pessoal chama de fatoração. Não é fatorar, né, na prática, mas tudo bem. Vamos entrar em... Não vamos discutir polêmicas por hora, não. Cosseno de θ, então, é 9. Raiz de 9, 3. 2. E que 3. Ó. Cancela. Simplifica. Então, cosseno de θ vai ser o quê? 1 sobre raiz de 2. Aí você vai ter que relembrar sua oitava série, né? Ou nono ano. Eu sou da época que chamava oitava série. Então, cosseno de θ é 1 sobre raiz de 2. Você não pode deixar número irracional no denominador. Se eu pegar 1 sobre raiz de 2, multiplicar em cima por raiz de 2 e multiplicar embaixo por raiz de 2. O que me permite multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2? Você está, na verdade, multiplicando por 1, porque raiz de 2 sobre raiz de 2 é 1. Multiplicar qualquer fração por 1 não tem problema nenhum, porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 2, você já vai lembrar por quê. Ó. Isso aqui vai ficar raiz de 2, né, que é 1 vezes raiz de 2 da raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Que é quanto? 2. Certo? Você olhando numa tabelinha lá de trigonometria, início da trigonometria, você vai lembrar aquele negócio do 1, 2, 3, parará, parará, bota a raiz aqui e tal. Eu nunca lembro dessas bobagens. Mas o fato é o seguinte, se você olhar aquela tabelinha do 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente, você vai olhar e descobrir que o cosseno de um ângulo dá raiz de 2 sobre 2. Esse ângulo é arco cosseno de raiz de 2 sobre 2. Se quiser pular essa parte aqui, não tem problema. Você simplesmente vai olhar a tabelinha e falar assim, qual que é o ângulo cujo cosseno dá raiz de 2 sobre 2? 45 graus. Ou π sobre 4, se você quiser colocar em radiano. A galera está acostumada a usar graus, né? Vamos pelo graus, mas se você quisesse usar radiano, isso aqui seria π sobre 4 radiano. Então vamos ao próximo exercício agora. Exercício 13 é isso aqui. A ideia era descobrir que ângulo é esse, o ângulo é de 45 graus. Vamos para o próximo exercício. Aqui, exercício número 17 da lista 5, eu tenho um vetor V de coordenadas 1, menos 1 e 0. Eu quero saber quem é alfa, quem é beta, quem é φ. Tá bom? A dica que foi dada no exercício é o seguinte, qual que é a fórmula que eu vou recorrer? Cosseno do ângulo alfa é a coordenada em x do vetor V
sobre o módulo de V. Cosseno do ângulo beta é a coordenada em y do vetor V dividido pelo módulo de V. E o cosseno de φ é a coordenada em z do vetor V sobre o módulo de V. Então esse aqui é o meu valor de x no vetor, essa é a minha coordenada em y e essa aqui é a minha coordenada em z. Eu quero saber quem é alfa, quem é beta, quem é φ. Poderia se perguntar, e com certeza está se perguntando, o que é alfa, beta e φ? Tá? Você imagina, vamos aqui desenhar os eixos coordenados, eixo x, eixo y e eixo z. Aí tem um vetor qualquer, tem o vetor v lá, ó. É claro que o desenho não vai ficar fidedigno, né? Mas é só uma ilustração, ó, pelo menos uma tentativa de ilustração. Esse vetor v tem coordenada em x igual a 1, em y igual a menos 1, em z igual a 0. Né? Na prática, ele está nesse plano aqui, né? No plano x ou y, porque ele não tem tamanho em z. Então esquece esse vetor hipotético aqui. Esse aqui, no caso, ele está no plano x ou y, não tem tamanho em z, porque o tamanho dele aqui em z é 0. Ele não tem projeção em z. Né? Mas se fosse um outro vetor v qualquer genérico, vamos voltar esse vetor aqui, ó. O ângulo que esse vetor faz com o eixo x, que é esse aqui, é o alfa. O ângulo que esse vetor faz com o eixo y é o beta que eu estou procurando. E o ângulo que ele faz com o vetor, com o eixo z é o φ que eu estou definindo ali no início do exercício, tá? Então esses são chamados de ângulos diretores do vetor, de um vetor genérico, vetor v. Então o ângulo diretor de v em relação a x é alfa. O ângulo diretor do vetor v em relação a y é beta. E o ângulo diretor do vetor v em relação ao eixo z é φ. Tá bom? E é isso que nós estamos procurando. Quem é alfa, quem é beta, quem é φ. Tá? Você poderia se perguntar também, por que ele não colocou gama? Porque meu gama fica horrível. Tá? Então, ele fica parecendo um y. Então, é preferível colocar alfa, beta e φ. Escolhi uma outra letra grega para representar esse ângulo que o vetor v faz com o eixo z. Tá bom? Então, vamos lá. Nosso cameraman aqui, ó, cosseno de alfa é x sobre módulo de v. Quem é a coordenada em x do vetor v? 1. Quem é módulo de v? São as coordenadas de v ao quadrado na raiz, cada uma das coordenadas de v ao quadrado na raiz quadrada. Isso aqui dá 1 sobre raiz de 2. Opa, faltou um quadrado aqui. Nós já no exercício anterior fizemos as contas e descobrimos que isso é raiz de 2 sobre 2. Tá? Qual é o ângulo cujo cosseno dá raiz de 2 sobre 2? Conclusão. Esse ângulo alfa é um ângulo de 45 graus. Tá bom? Cosseno de beta é a coordenada em y sobre coordenada em y do vetor v sobre módulo de v. Coordenada em y do vetor v é menos 1. Já descobrimos aqui que embaixo o módulo de v vai dar raiz de 2. Então racionalizando o denominador aqui, porque eu não posso ficar com o número irracional no denominador, e recorrendo ao exercício anterior que nós fizemos, você vai chegar à conclusão que é a raiz de 2 sobre 2, só que tem esse menos aqui. Tá? Aí você vai lembrar lá da trigonometria. Ciclo trigonométrico, eixo x, eixo y e uma circunferência de raio 1, né? Daqui até aqui, de raio igual a 1. Daqui até aqui vale 1. Ou do centro dessa... Do centro que... no ciclo trigonométrico, o centro dos eixos coordenados, ou do plano cartesiano, coincide com o centro dessa circunferência. Tá ok? E o raio, ou seja, a distância do centro
que é o centro da circunferência e é a origem do plano cartesiano, em relação a qualquer ponto que esteja nessa circunferência, sempre vale 1. O raio é igual a 1. Tá? Isso aqui é primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. O cosseno é dado pelo eixo x, que é o eixo das abscissas, e o eixo das ordenadas, que é o eixo y, me dá seno. Então aqui está sendo solicitado cosseno de um cara, que é o beta, dá menos raiz de 2 sobre 2. Né? Se fosse no primeiro quadrante, esse cara seria 45 graus. Aqui é 90, metade de 90 é 45. Né? Mas como esse cara é negativo, esse cara está no segundo quadrante. Se você for usar técnicas de redução de um arco do segundo quadrante ao primeiro quadrante, você vai descobrir que esse cara é 90 mais 45, ou seja, 135 graus. Então aqui, beta é igual a 135 graus. E desculpe as pessoas se eu fui um pouco rápido, mas o nosso objetivo aqui é encontrar esses valores. Você pode muito bem pegar um livro e fazer a recordação aqui de alguns termos básicos, tá? da trigonometria. Você pode procurar por redução ao primeiro quadrante. Eu estou no segundo quadrante, quero reduzir para o primeiro, ou quero descobrir quem é o arco semelhante ali no primeiro. Estou no terceiro quadrante, quero reduzir para o primeiro. Estou no quarto quadrante, quero reduzir ao primeiro. Aí você pode se perguntar, por que reduzir ao primeiro em todos os quadrantes, segundo, terceiro e quarto? Porque no primeiro quadrante eu tenho os valores de 30 graus, que é π sobre 6, 45 graus, que é π sobre 4, 60 graus, que é π sobre 3. Tá bom? Então, o que vai mudar é basicamente isso. Procura algumas informações a respeito de redução ao primeiro quadrante. Conclusão, o que nos interessa. Beta é igual a 135 graus. Por fim, cosseno de φ é z sobre módulo de v. Quem é z? Zero. Você não precisa nem fazer as contas. Vai dar zero sobre raiz de 2. Isso aqui é zero. Qual é o ângulo cujo cosseno é zero? Você vai concluir aqui que esse φ que eu estou procurando vale 90 graus. Tá bom? Detalhe importante. Se você pegar cosseno de alfa ao quadrado mais cosseno de beta ao quadrado mais cosseno de φ ao quadrado e somar, tem que dar 1. Tudo bem? Depois procurem no livro aí do Paulo Interle, que é Vetores e Geometria Analítica. Paulo Interle, com W, tá bom? É um dos principais livros aí, um dos mais didáticos que a gente utiliza para a resolução desses exercícios. Então, por hora, conclusão, alfa é igual a 45 graus, beta é igual a 135 graus, estou usando graus, não estou usando radiano. O padrão seria usar radiano. E φ, 90 graus. Tá bom? Muito obrigado. Vamos lá, pessoal. Olha só. Questão número 20 da lista 5. Foi informado o seguinte, que o módulo de V vale 4, está aqui representado. O vetor V é ortogonal ao eixo Z. Conclusão, se o vetor V é ortogonal ao eixo Z, então o φ, que é o ângulo diretor de V com o eixo Z, vale 90, que é ortogonal a 90 graus. Então, essa é a conclusão que você tem que tirar, senão você não avança no exercício. Outra informação, esse vetor V forma um ângulo de 60 graus com o vetor I. Qual que é o ângulo diretor do vetor V com o eixo X, né? Que tem como vetor unitário aí o I. É a alfa, e esse alfa vale quanto? 60 graus. Tudo bem? Então, ó, forma ângulo de 60 graus com o vetor I. Conclusão, alfa, que é o vetor diretor do vetor V em relação ao eixo X, que está na mesma direção do vetor I, que é unitário, que é da base canônica, esse alfa vale 60 graus. Então, ó, tirei essa conclusão, tirei essa outra conclusão. Terceira informação, e esse vetor V é obtuso com J. Tá?
Então se ele é obtuso, então esse ângulo é maior que 90 graus. Essa é uma informação que a gente tem, mas a gente não sabe quanto é. Então o ângulo do vetor V com o vetor J, né, que é o componente lá da base canônica na direção do eixo Y, e que eu chamo de beta, eu não sei. Eu só sei que é maior que 90. E por fim pergunto, na verdade o que se pergunta, né, é obter o vetor V. Então eu quero saber quem é o vetor V, quem são as coordenadas do vetor V. Lembrando vocês que o vetor V tem coordenadas x, y e z. Tá bom? Um tamanho em x, um tamanho entre aspas em y e um tamanho entre aspas em z. E é isso que eu estou procurando. Primeira coisa que eu vou usar aqui é o seguinte: cosseno de alfa ao quadrado mais cosseno de beta ao quadrado mais cosseno de φ ao quadrado é igual a 1. Há poucos minutos eu falei disso no exercício anterior, que o cosseno de cada um dos ângulos diretores elevado ao quadrado, ou o cosseno diretor de cada um desses ângulos ao quadrado, a soma deles, né, dá sempre 1. Cosseno de alfa, cosseno de 60 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de beta, o cosseno de beta ao quadrado de beta. Não sei quem é beta, sei que ele é maior que 90. Mais cosseno de φ é cosseno de 90 graus. Isso ao quadrado, isso tem que dar 1. Tudo bem? Cosseno de 60, lembrando que é tudo isso ao quadrado. Tudo isso ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Então não confundam. Cosseno de 60 ao quadrado, o cosseno de 60 é meio ao quadrado. Mais cosseno de beta, não sei quem é, deixa indicado. Mais cosseno de 90, vimos há pouco no exercício, é 0. Isso tem que dar 1. Continuando de cá, nós vamos chegar no seguinte: 1/4 mais cosseno ao quadrado de beta é igual a 1. Então cosseno ao quadrado de beta é igual a 1, passa esse cara para lá, 1 menos 1/4. 1 é a mesma coisa de 4 sobre 4. Quando você pega 4 sobre 4, quando você pega 4 dividido por 4 dá 1. Então imagina aqui, 4 sobre 4 menos 1 sobre 4. 3 sobre 4. Se você quiser fazer igual você está acostumado a fazer, passa para cá, tira mínimo e tudo mais, sem problema. Eu já vou um pouco mais direto. Então cosseno de beta é igual, passa a raiz para cá, né? Raiz de 3 sobre 4. Cosseno de beta, divide essa raiz em cima e embaixo. Cosseno de beta é igual a raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Detalhe: na hora que eu passei a raiz é que aparece o mais e o menos. Tanto o valor negativo como positivo serve, né? Então coloca aqui o mais e o menos. Coloca aqui o mais e o menos. Tá? Só que detalhe: está falando que B é um ângulo maior que 90 graus. Tá bom? E a pergunta é: cosseno de quem vai dar... cosseno de quem vai dar... Parou aí. Viagem essa. Ficou essa dúvida, né? Apareceu mais e menos, mais e menos, mais e menos. Mas falou que o ângulo é obtuso. Ele é maior que 90 graus. Então, se ele é maior que 90 graus, ele é maior que 90 graus e menor que 180, né? Então eu estou no segundo quadrante. No segundo quadrante o cosseno é o quê? Negativo. Então você apaga essa parte positiva. Você vai ficar só com o menos raiz de 3 sobre 2. O mais raiz de 3 sobre 2 você elimina. Aí você tem que pensar lá no segundo quadrante do meu ciclo trigonométrico. Tem um ângulo cujo cosseno vale menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno valendo menos raiz de 3 sobre 2 dá um cara próximo daqui, ó. Então eu vou ter, para que eu reduzir isso para o primeiro quadrante, esse cara aqui é 150 graus. Certo?
Na hora que eu reduzir, na hora que eu projetar aqui o cosseno dele, esse tamanho daqui até aqui vai dar raiz de 3 sobre 2, ou seja, 1,7 dividido por 2. Aproximadamente 0,9. Não é isso? Se eu não errei as contas, é isso. Legal. Aí eu vou reduzir para o primeiro quadrante. Então, quem é esse cara lá no primeiro quadrante que corresponde ao mesmo valor em módulo, que no caso é raiz de 3 sobre 2. Esse cara é o ângulo de 30 graus. Tá bom? Então daqui eu tiro que esse beta que eu estava procurando, na verdade é 150 graus. Lá no segundo quadrante. Tudo bem? Bacana. Tem que beta vale 150, tem que o φ vale 90 e tem que o alfa vale 60. Aí eu vou retomar aquela dica do exercício anterior. O cosseno de alfa é x sobre módulo de v. Cosseno de alfa é cosseno de 60, vale meio. É igual a x, que eu não sei quem é. Percebam, onde eu quero chegar? Estou procurando esse vetor v. Esse vetor v tem 3 coordenadas. E eu quero saber quem são essas coordenadas. Então, meio igual a x sobre módulo de v. O módulo de v, o exercício deu aqui no início. A primeira informação, vale 4. Já vem aqui e coloca 4. Multiplicando cruzado, só descobri que x vale 2. Pronto, primeira coordenada eu encontrei. Segunda coordenada, cosseno de beta é y sobre módulo de v. Cosseno de beta é cosseno de 150. É cosseno de 150 que vale quanto, turma? Menos raiz de 3 sobre 2. Ok? Isso é y, que eu não sei quem é. Módulo de v que o exercício me deu vale 4. Então você fazendo as contas aqui, multiplicando cruzado, simplificando, você vai encontrar menos 2 raiz de 3. Por fim, falta encontrar z, né? Encontrei x, y, falta o z. Cosseno de φ é z sobre módulo de v. Cosseno de φ, o φ vale 90 graus. Cosseno de 90 graus, zero. Conclusão, z vale 0. Então, por fim, portanto, é o significado desses 3 pontinhos, o vetor v tem as seguintes coordenadas. 2, que é o valor em x, ou a coordenada em x, menos 2, raiz de 3, que é a coordenada em y, e 0, que é a coordenada em z. Esse é o resultado final do meu exercício. Tá bom? Pessoal, vamos lá. Exercício número 22 da lista 5. Está sendo procurado um vetor x, vetor, hein? Isso não é coordenada, não. E esse vetor x, ele é ortogonal ao eixo y, é o que o exercício está dizendo. Conclusão, se o vetor x é ortogonal ao eixo y, quer dizer que essa coordenada aqui vale 0, porque cosseno de 90 vale 0. Tudo bem? O cosseno de 90 vezes, que vale 0 vezes o módulo do vetor x. Vai dar 0 aqui. Essa é a conclusão que você tem que chegar. Esse vetor x, ele tem coordenada em x que eu não conheço, tem coordenada em y igual a 0, e tem coordenada em z que eu também não conheço. Foi dado a informação de que o vetor u é o produto escalar de x com v. Foi dado o vetor u, tem essas coordenadas aqui, e foi dado as coordenadas do vetor v. E está sendo procurado as coordenadas do vetor x. Tá bom? Então é daqui que eu vou sair. Ó. O vetor u é o produto escalar do vetor x com o vetor v. Mas quem é o vetor u? 1, menos 1. Ele é o produto escalar de dois vetores. Como é que eu calculo o produto escalar de dois vetores? I, J, K. Coloca o primeiro vetor. Quem é o primeiro vetor? X. X é x. Tem coordenadas x, 0 e z. X, 0 e z. Quem é o segundo vetor? Ou quem está em sequência aí, o vetor v. Quais são as coordenadas de v? 2, menos 1 e 1. 2, menos 1
e 1. Então vejam bem. Daqui eu saio como o seguinte, ó. Primeiro vamos calcular isso aqui. Lembrando, ó, vou pegar sempre a primeira linha, né? Usando Laplace. No I aqui, eu vou tirar a coluna e vou tirar a linha, vai sobrar isso. Se você multiplicar cruzado, aliás, vamos multiplicar cruzado não, vamos fazer sem pressa aqui, ó. Se você tirar essa coluna e essa linha, vai ficar 0, Z, menos 1 e 1. I menos, é do teorema de Laplace, esse menos, tá? Tira a coluna e a linha onde está o J. Vai me sobrar quem? X, Z, 2 e 1. J. Mais. Tira a coluna e a linha onde está o K. Vai sobrar quem? X, 0, 2, menos 1. K. Estou dando prosseguimento aqui. Eu vou ficar, ó, 0 vezes 1, 0. Menos Z, dá Z, I. Menos X vezes 1, X, menos 2Z. K, minto, J. Mais X vezes menos 1, menos X. 0 vezes 2, 0. Então fica menos X, mais 0 que é menos X. K. Ó, olha para isso aqui, que é o final da festa. E olha para isso aqui, que é o início da festa. Eu tenho um vetor igual a outro vetor. Quando é que dois vetores são iguais? Dois vetores são iguais quando as suas coordenadas correspondentes são iguais. Então a coordenada em x desse vetor, que é 1, tem que ser igual a coordenada em x desse vetor, que é quem? Z. Conclusão. Primeira conclusão que eu chego. Z igual a 1. Ok? Segunda coordenada desse vetor, que é menos x menos 2z, é igual a 1. Olha, você já tendo o valor de z, você consegue chegar à conclusão quanto vale x nessa igualdade. Mas eu vou te sugerir o seguinte: olhar para o termo em z aqui, ó, menos x vale menos 1. Conclusão: se menos x vale menos 1, x vale quanto? 1. Então, x vale 1. Ué, o que nós precisávamos para definir o vetor? O vetor, hein? E não a coordenada. São coisas diferentes. Eu sei que x é quem? Tem coordenada x, 0 e z. O x eu descobri, vale 1. O y vale 0 e o z vale 1. Conclusão, o vetor x que eu estou procurando é esse aqui. Acabou o exercício. Então, pessoal, exercício número 27, é o último exercício que nós vamos fazer da lista 5, tá bom? Tem um vetor u com essas coordenadas, um vetor v com essas coordenadas, olha aqui, ó, essa coordenada não foi definida e é justamente o que o exercício quer, tá bom? Foi informado que a área do paralelogramo definidos pelo vetor u e vetor v vale raiz quadrada de 62, tá bom? Então esse aqui é o valor da área do paralelogramo definido pelo vetor u e vetor v, tá bom? Eu fiz um esqueminha aqui, que é um esqueminha que está no livro. Imagine que esse aqui é o vetor u, o módulo dele é esse tamanho, não é isso? Imagine que esse aqui é o vetor v, o módulo dele é esse tamanho, é o que vai da origem até a extremidade. E esse θ é o ângulo entre esses dois vetores. Esses dois vetores, ó, se eu fizer aqui uma linha tracejada paralela, a linha pontilhada ou tracejada paralela ao vetor u, e fazer uma linha tracejada ou pontilhada
paralelo ao vetor V, onde essas duas se cruzam, né? Eu estou definindo aqui o que? Uma figura geométrica plana chamada paralelogramo, que tem as suas bases opostas paralelas. Essa base com esse lado com esses dois são paralelos, esse lado com esse é paralelo. Tracei aqui uma linha tracejada ou pontilhada, como preferirem, com ângulo de 90 graus. Por quê? Porque para calcular a área de um paralelogramo, se eu lembrar lá da geometria plana, é base vezes altura. Não tem altura que não faça ângulo de 90 graus. Então, por isso que eu fiz essa linha tracejada. Você usando propriedades básicas aí de trigonometria, seno de um ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa, você vai descobrir que esse lado aqui vale módulo de V, que é isso aqui, vezes seno desse ângulo. Tá bom? Então, na hora que eu for calcular a área desse paralelogramo, a área desse paralelogramo nada mais é do que o módulo do produto vetorial de U por V. Tá bom? A gente não vai ficar desenvolvendo aqui o cálculo do módulo de um produto vetorial. Mas na prática, se você quiser saber a fonte, o próprio livro do Paulo Winterle traz informações de que a área do paralelogramo corresponde ao módulo do produto vetorial de U e V, e o produto vetorial, o módulo do produto vetorial de U e V é módulo de U vezes módulo de V vezes seno de θ. Tá bom? Naquela fórmula lá que nós estávamos usando, a outra, aqui não era produto vetorial, era produto escalar. E aqui não era seno de θ, era cosseno de θ. Então isso aqui, portanto, é outra fórmula. Essa fórmula vai estar envolvida com o cálculo de área dessa figura geométrica plana, que é o paralelogramo. Então nós vamos, a nossa finalidade é saber o valor de A. Nós vamos sair daqui dessa informação, ó, que o módulo de... A área, né, foi falado no exercício, vale raiz quadrada de 62. Só que a área desse paralelogramo é, na verdade, o módulo do produto vetorial de U e V. Eu vou sair daqui para poder resolver o exercício. Então vou repetir a informação aqui, ó. A área vou colocar mais embaixo para ficar mais visível. É produto vetorial de U e V em módulo, e isso vale raiz quadrada de 62. Como é que eu calculo? Primeiro momento, né? Antes de usar essa formulinha, vamos calcular U vetorial V e J K. Quem é U? Quais são as coordenadas de U? 2, 1, menos 1. Quais são as coordenadas de V? 1, menos 1 e A. Então isso aqui vai ser, tira a coluna e a linha onde está o I, já vou fazer direto, tá? Vai ficar A menos 1 I, né? 1 vezes A. Menos 1, vezes 1, menos 1. Menos, tira a coluna e a linha, 2 vezes A, 2A, mais 1. J, mais, tira a coluna e a linha, menos 2, menos 1, K. Tudo bem? Agora detalhe, produto vetorial de U e V está um vetor. E aqui o exercício está dizendo o seguinte, o módulo desse vetor vale raiz quadrada de 62. E através dessa formulinha que eu vou descobrir o valor de A que está sendo procurado. Então o módulo de um vetor é quem? As coordenadas desse vetor, somadas ao quadrado, né? Aí levando ao quadrado, isso aqui vai ficar positivo. Eu vou colocar aqui, ó, 2A mais 1 ao quadrado, mais, na verdade é menos 3, né, ao quadrado. Esse é, se eu botar a raiz aqui, é o módulo desse vetor, ó. O vetorial V é isso aqui.
o módulo desse vetor é esse cara ao quadrado, mais esse cara ao quadrado, mais esse cara ao quadrado. Aqui tem o menos, na hora que eu levar ao quadrado, isso aqui vai ficar positivo. Então eu já peguei 2A mais 1. Aqui vai ficar menos 3 elevado ao quadrado. Então eu cheguei nisso. Isso é igual a esse quadrado de 62. Como é que você resolve essa equação? Essa equação aqui. Você eleva ao quadrado de cá e eleva ao quadrado de cá. Na hora que você elevar ao quadrado aqui, você vai cortar o quadrado com o índice da raiz. Na hora que você elevar ao quadrado aqui, você vai cortar o quadrado que aqui está com o índice da raiz. Então, na prática, na hora que você eleva ao quadrado, você descarta isso de cá, desse lado, e esse raiz quadrada aqui. Vou ficar com isso aqui igual a 62. Vamos resolver. Quadrado primeiro, menos 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo, mais 4A ao quadrado, mais 4A, mais 1, mais 9, igual a 62. Faz isso aqui com calma. É quadrado primeiro, menos 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo. Aqui, quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo. E esse aqui é menos 3 elevado ao quadrado, que dá 9 positivo. Tá bom? Esse cara, na redução de termos semelhantes, vou somar com esse outro aqui. Aqui, aqui. E os termos independentes, né? Que no caso é 1, independente de A. Que é 1, 9 e 62. Então, A ao quadrado mais 4A ao quadrado dá 5A ao quadrado. Mais menos 2A mais 2A, mais 4A dá mais 2A. 1 mais 1, 2, mais 9, 11. Passa esse cara para cá, vai ficar menos 62. Né? Menos 11 mais 62 dá... Minto. É mais 11 menos 62. Isso aqui dá menos 51, se eu não errei as contas. É igual a zero. Tá bom? Pode fazer passo a passo. Soma esse cara com esse, dá 11. Passa esse cara para cá, menos 62. Vai ficar mais 11 menos 62, dá menos 51. Tá? Sem muito segredo, né? Delta é igual a B ao quadrado, que é 4. Menos 4 vezes o cara que acompanha o termo que está ao quadrado, que no caso é 5. Vezes menos 51. Então isso aqui vai dar 4 mais 204 vezes 5, 1020, se eu não estou enganado. Resultado final, 1024. O delta, que é o discriminante, vale 1024. Esse cara aqui é um quadrado perfeito. Não é isso? Lembra que isso aqui é 2 elevado a 10. Eu tiro a raiz quadrada de 2 elevado a 10, dá 2 elevado a 5, ou seja, 32. Tá bom? Então na prática, 32 vezes 32 dá 1024. Ou raiz quadrada de 1024, tá? Pegando o valor positivo aí é 32. Então eu vou ficar com A, não bitola em X, não tem nada de X aqui não, minha variável é A. A igual a menos B, mais ou menos raiz de 1024, que é 32, sobre 2A, que é, vou dizer assim, que é 10. Vou chegar em A valendo, vou ficar aqui com A igual menos 34 sobre 10, que dá menos 17 sobre 5. Deixa na forma de fração, fração irredutível. E A é igual a menos 2 mais 32 dá 30 sobre 10, 3. Então cheguei em dois valores de A, menos 17 sobre 5 ou A igual a 3. Se você pegar 3 ou pegar menos 17 sobre 5 e jogar aqui, ó, na hora que você jogar o valor de A aqui, ou 3, aqui, né? Ou 3, ou menos 17 sobre 5, você vai chegar num produto vetorial
cujo módulo vai dar raiz quadrada de 62. Atenção especial, e isso você pode buscar essa informação mais de uma vez nas apostilas, em outros vídeos e tudo mais, você não pode esquecer. Envolveu área, tem que lembrar que essa área é igual ao módulo do produto vetorial de U e V. Ou seja, envolveu a área do paralelogramo gerado aí por V e por U, ou por U e por V, né? A área desse paralelogramo é o módulo do produto vetorial. Lembrando que o módulo do produto vetorial, dos dois vetores que gerou esse paralelogramo, é módulo de U vezes módulo de V vezes seno de θ. Em outros exercícios dessa lista, isso aqui vai aparecer e você vai utilizar. Tá bom? Então foi isso, lista 5, finalizamos. Retornamos aí numa próxima oportunidade. Obrigado.